Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande aqui participar desse evento. Agradeço muito o convite do ECOA para integrar esse grupo maravilhoso aqui de especialistas para falar do futuro descentralizado. Meu nome é Pablo Renteria, sou professor daqui da PUC, sou advogado e fui diretor da CVM. E gostaria aqui de tratar, ainda dentro dessa temática geral de colaboração e competição, de pensar no futuro descentralizado, gostaria de trazer aqui algumas reflexões sobre as perspectivas regulatórias sobre criptoativos, que é um tema que está na ordem do dia, né? E aqui, inicialmente, eu gostaria de colocar numa perspectiva histórica e dizer que a gente provavelmente podemos dizer que a gente está no segundo momento dessa abordagem regulatória. Quando os criptoativos começaram a ganhar importância e começaram a ser discutidos e tornaram, ficaram em evidência, né? A primeira reação dos reguladores, e aqui estou falando dos reguladores financeiros, né, bancos centrais e reguladores também de mercado de capitais, foi uma reação de desconfiança, de perplexidade, né, e uma reação muito dúbia, né, entre algumas vozes que incentivavam, achavam que de fato aquilo parecia ser o futuro do mercado, que aquilo trazia uma série de potencialidades, e uma atitude oposta, de não, isso aqui é o maior engodo que a humanidade já viu, né? É uma nova pirâmide, isso aqui não tem substrato econômico nenhum, isso aqui, olha, a gente tem que acabar com isso, porque senão vai todo mundo perder dinheiro e vai ser um desastre total, né? E por muito tempo a indústria teve que conviver com esses sinais trocados, de ora um certo incentivo, ora uma ameaça de vamos reprimir, vamos acabar com isso, né? Eh, Hoje a gente já superou essa fase inicial, o que a gente vê mundo afora é o reconhecimento de que, olha, não dá, né, assim, tirando alguns países que seguiram pela via, da repressão, mas de uma forma geral, assim, a ideia de que, olha, isso aqui se tornou grande demais para ser ignorado, não dá para você inibir isso, e a verdade é que, não dá, a gente não pode ver isso como uma ameaça. Há problemas, há riscos, há questões a serem enfrentadas, mas também há muitas potencialidades, há aí uma série de inovações tecnológicas, uma série de produtos financeiros novos que podem ser oferecidos, que vão tornar mais eficiente e, atender melhor às necessidades das pessoas, né, às suas necessidades financeiras. Então, hoje a gente vê claramente um movimento de aceitação, um movimento de regulação, mas certamente um movimento positivo, da parte da regulação, tá. E aqui eu queria explorar com vocês rapidamente 3 grandes linhas, 3 grandes diretrizes, de desenvolvimento da regulação, né. Então a primeira, seria a tokenização do mercado de ativos financeiros e de valores imobiliários, né. É a ideia de a gente migrar a atual infraestrutura de mercado para uma infraestrutura de tokens, né, uma infraestrutura tokenizada. E isso parte da constatação de que hoje, se a gente olhar para as infraestruturas de mercado hoje, elas são fortemente dependentes de autoridades centrais que administram sistemas de bancos de dados, né. Se a gente olhar aqui, eu vou dar um pequeno exemplo aqui, espera aí, aqui, né, tô pegando aqui o mercado de capitais, um exemplo. A gente pode pensar num exemplo mais trivial, mais bobo, a gente pode pensar assim, se eu pegar o meu celular aqui e tenho que fazer um pagamento, uma transferência de recurso para uma outra conta bancária, no meio do processamento dessa operação, haverá vários controles, né, de segurança para ver se essa operação é autêntica, sou mesmo que eu autorizei, e para verificar a integridade do comando de transferência que eu dei, e para que essa integridade seja verificável e seja mantida ao longo de toda a operação. E quem controla isso? Quem garante isso? São autoridades que estou chamando aqui de centrais, né? Ou seja, é o banco, no qual eu sou correntista, né? É o Banco Central, em última instância, ou seja, sempre há repositórios e sistemas de controle desses bancos, desses dados financeiros, e que garantem a autenticidade e a integridade. A mesma coisa acontece no mercado de capitais de uma forma mais ampla, né, assim, quando a gente pensar aqui que de um mercado de capitais a gente tem
captadores e investidores, né, emissores de títulos que captam recurso e investidores, há uma série de prestadores de serviço no meio do caminho, como distribuidores, intermediários, escrituradores de valores, as bolsas de valores que faz a liquidação financeira e também faz a liquidação física dessas operações, os custodiantes. Cada um desses intermediários ele é responsável por um banco de dados que tem que ser mantido íntegro, tem que garantir a autenticidade dessas operações. E como vocês veem, é um repositório centralizado em cada um deles. Muitas vezes tem uma certa redundância, né? O que está no escriturador, de certa maneira, também tem um controle lá na Bolsa de Valores, e é de propósito, porque justamente a redundância é para você ter mais segurança, já que tem várias pessoas fazendo o mesmo controle. Nesse cenário, né, de alta centralização, é, a gente poderia, a perspectiva que se abre é que a tokenização ela pode justamente substituir esse modelo altamente centralizado por um modelo descentralizado, né, de rede, em que você teria cópias das mesmas informações financeiras nos diferentes servidores, nos diferentes nós dessa rede. Tá? Então, com isso, assim, a perspectiva que se abre é que você tenha uma redução de custo significativo, né, e preciso dizer para vocês que hoje, é, um das grandes hackers, né, um dos principais alvos de hacker é as bolsas de valores, né, elas sofrem ataques constantes, então você tem um investimento elevadíssimo de segurança de informação nesses repositórios que poderia ser reduzido caso houvesse uma estrutura descentralizada. O ponto é que a gente não tem nenhuma experiência ainda de larga escala, né? Assim, isso é uma ideia, né, que parece fazer muito sentido, mas tentar substituir o que a gente tem hoje por um sistema descentralizado, evidentemente, é um passo bastante ousado. Por isso que hoje isso está sendo testado dentro de ambientes experimentais, né? Então, a gente tem o sandbox da Comissão de Valores Imobiliários, e é bastante significativo de que há 4 projetos de sandbox aprovados na CVM hoje, e 3 desses 4 tratam de tokenização. Né? Então, aqui a ideia é testar isso em um ambiente regulado, em menor escala, e se as coisas forem dando certo, que isso possa depois ser ampliado para um sistema maior, né, em mais ampla escala. Um segundo eixo importante aqui é a proteção do investidor. Né? Criptoativos se tornaram produtos de investimento importantes e, da forma geral, né, assim, numa forma geral, eles não são regulados, né? Não estão nem debaixo do Banco Central, não está debaixo da CVM, né? E aí você tem algumas questões que se colocam. Primeiro, há uma informação adequada para quem está investindo? Né? Muitas vezes eles recebem um white label, né, sobre esses criptoativos. Qual é o nível de informação que tem esse white label, qual é o nível de comparabilidade de um produto para o outro. Né? E segundo, qual é o nível de segurança dos prestadores de serviço desses ativos digitais? Porque assim, o sistema descentralizado ele é muito seguro, mas agora os prestadores de serviços que estão plugados, será que eles não podem ser hackeados? Né? Eles não podem perder, enfim, algum vazamento de chaves privadas, por exemplo? Então há também questões aí de segurança de quem presta esse tipo de serviço. Né? Há, claro, alguns que estão. Existem alguns criptoativos que podem ser tratados como valores mobiliários, né? e como contrato de investimento coletivo, mas aqui, enfim, daria para desenvolver bastante esse assunto. O que eu queria dizer é que a regulação sobre contrato de investimento coletivo ela é muito defasada, ela é muito inibitória. Ela foi pensada por uma realidade da década de 90, né, quando se tinha boi gordo e que tinha todos os problemas que aconteceu com o boi gordo. Ela, na verdade, é uma regulação que ela procura praticamente inibir que você tenha contrato de investimento coletivo. Então, o que acontece hoje na prática? Todo mundo que vai fazer um criptoativo, ainda que tenha a intenção de fazer disso um investimento, vai procurar um advogado para saber como que isso não vai ser enquadrado como valor mobiliário, porque o ônus é muito grande de ser regulado. E talvez esse seja um ponto importante para ser refletido, porque se a regulação fosse mais equilibrada, trouxesse obrigações menos pesadas para os emissores, ela poderia até ser benéfica, porque ela poderia permitir dar uma informação que vai permitir diferenciar bons produtos de maus produtos, bons prestadores dos maus prestadores. Então, se ela fosse mais equilibrada, a gente poderia até entrar aqui numa regulação virtuosa, em vez de ser hoje, como ela é, uma regulação que é inibitória e que todo mundo procura fugir. Né? E o terceiro eixo aqui que eu gostaria de trazer para vocês é de representação de ilícito. Né? Desde que os criptoativos
estiveram em evidência, sempre ficaram cercados dessa áurea de que eram coisas que eram utilizadas por criminosos para fazer transações sorrateiras, né, sem controle das autoridades públicas, né. Então, muita preocupação com lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outros ilícitos. E isso ganhou um ímpeto maior recentemente, por conta do conflito na Ucrânia, porque por conta das sanções que foram impostas à Rússia, há uma preocupação, né, em que os criptoativos não sejam utilizados para contornar a efetividade dessas sanções. Isso tudo faz com que hoje há um grande movimento de regulação de criptoativos, justamente com essa pegada de tentar evitar que eles sejam utilizados para lavagem de dinheiro e para viabilizar outros tipos de ilícitos. No Brasil, não é diferente, então há algumas iniciativas legislativas nesse sentido. Eu trago aqui rapidamente uma referência a um projeto de lei que me parece que é o mais avançado, que procura regulamentar, e é um projeto de lei aqui, já estou aqui estourando o meu tempo, então só vou poder dizer que é um projeto de lei extremamente polêmico, né, porque ele procura regulamentar os prestadores de serviços de ativos digitais, mas trazendo um regime regulatório que é comparável de uma instituição financeira, que é, talvez, no atual cenário brasileiro, o que há de mais regulado no nosso mercado. Então, a gente está indo do zero, né, do 880. Então, a gente está indo para o outro extremo. E há necessidade disso, né? E mais, toda regulação, ela, especialmente num campo tão inovador, ela trabalha com equilíbrio entre você trazer segurança, claro, evitar prática de ilícito, mas também de você não inibir, né, a inovação. Estamos falando de coisas muito novas. Até que, em medida, você dá um cheque em branco para a administração pública, que é isso que o projeto de lei faz, né? Um cheque em branco para ela regulamentar isso da maneira que bem entender, né? A gente não vai correr o risco de, em vez da regulação ajudar o desenvolvimento, ela inibir esse desenvolvimento do mercado de criptoativos. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado.